Muito trabalho? Para quem vive de confeitaria, feriado é trabalho. Sempre, né? Sempre. Taíla, eu queria que tu contasse um pouco antes de eu vou te apresentar, pessoal, para quem não sabe. Tá. Ela é a Taíla, não é Taíla, é Taíla, tá? Para vocês Isso. logo saberem. Mas eu aceito, Tayla. Aceita? Eu Tá bom. aceito. Tudo. Gente, eu vou contar primeiro para vocês como eu conheci ela. Porque eu acho que é muito importante. É até uma coisa que eu falo muito para minhas alunas. Que a gente não tem que imaginar que a outra confeiteira é nossa concorrente, inimiga, né? A Taíla, ela me ajudou uma vez pelo Instagram, eu já conheci o trabalho dela e tudo mais. E eu tava com uma dúvida tremenda em fazer um drip, que já tinha dado errado várias e várias vezes. E aí eu falei, me socorre que não tá dando certo. Como eu já vi que ela fazia várias vezes, aí ela, na mesma hora, olha, vai, faz assim, faz aquilo. Isso foi logo no meu início. E a partir daí a gente criou uma amizade, sempre que uma precisa da outra, a gente tá aqui para uma ajudar a outra. Não foi assim? Foi no nosso início, né? A gente começou meio que junta. Tava olhando É tua história verdade. ali hoje. Comecei em 2017, final de 2017 para 2018 também. Eu já comecei no Então, ano seguinte, 2018. então foi bem pertinho ali, mais ou menos. Tá. Mas não tava segura, mas eu podia ajudar naquele momento, eu ajudei. Eu nem lembrava disso. Mas ajudou e muito, porque eu já tinha chorado naquele dia, porque eu já tinha feito várias vezes e não dava certo. Eu tava em pânico. Eu lembro daquela situação. Mas deu, graças a Deus, né? Olha, tem gente falando aqui que também só aprendeu por causa de ti. Mentira, cadê, Olha gente? aí, A ó. galera, se pronto, falem aí comigo. Eles estão escrevendo aí. Eu já vi que tem É, gente de Gramado aqui na live já. Tô adorando. o pessoal tá colocando aqui de onde eles são. Antes da gente entrar no nosso assunto principal, que é o fato de recomeçar, Uhum. o porquê eu chamei a Thaís? Chamei ela porque ela já era da confeitaria, ela já era estabelecida, já tinha o público dela. E aí ela precisou ir embora. E ela recomeçou, né? Então ela vai contar um pouquinho da história dela, no caso, antes de recomeçar, para depois ela dar o início, como é que foi essa mudança, esse recomeço, tá bom? A Pode gente vai, falar. a gente vai começar com o começo, então, né? Verdade Isso. é essa. Eu comecei na confeitaria, como eu falei ainda agora, final de 2017, ali mais ou menos outubro, setembro de 2017. Na verdade, eu comecei sem pretensão nenhuma, né? Ninguém começa com a pretensão de trabalhar com isso. A É, gente começa para fazer para a família, sempre. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha acabado de ser demitida de um trabalho que eu estava já tinha uns 2 anos. E eu recebi uma rescisão boa, assim, né? E eu não sabia o que fazer com aquele dinheiro. E eu não queria só usar aquele dinheiro à toa. Eu queria, de alguma forma, investir aquele dinheiro. E aí, naquela época, estava muito na moda os bolos naked cake para casamentos e 15 anos, aqueles bolos com frutas. Enfim, aí o que a gente imagina? Gente, um bolo desse fácil. Poxa, um bolo em cima do outro com recheio e as frutinhas em cima. As pessoas vendem simples, caríssimo um bolo desse. rapidinho. Caríssimo. Eu disse, eu vou ficar rica vendendo bolo. Coitada, né? Mas ok. Só dá uma pausa. Tu consegue levantar um pouquinho a tua câmera? Tá te cortando. Peraí. Não sei. Isso, só mais um pouquinho. Acho que tá bom agora. E aí eu imaginei aquilo, né? Aquele sonho que todo mundo pensa. Nossa, o bolo caríssimo, eu vou ficar rica vendendo bolo. Vejam bem, tá? Dá para ficar assim, mas a gente precisa trabalhar muito. Com certeza. E aí, o que eu fiz? Eu falei assim, ai, gente, eu vou fazer bolo para a família, para ver se aprovam, né? E começou aquela situação de testes, né? De massa, para ver o que ficava melhor. Desde aquela época, eu sabia que eu tinha que ter uma massa específica para esse tipo de bolo. Então, eu fui atrás disso. E sem ter muito conhecimento, porque naquela época não tinha tantos cursos como tem agora, né? Verdade. Hoje em dia a gente tem muito Hoje em mais dia é mais acesso. fácil. Naquela época, eu acho que era Mara Cakes. Acho que era Mara Cakes. Chantininho ali, eu acho que era mais a Mara mesmo. Que era a É. famosa do Chantininho, né? A Elisa Prado também, já está há bem tempo nesse ramo. E a Ju Moraes, que também eu conhecia na época, comecei a conhecer nessa época, mais ou menos. Enfim, era pouquíssima gente. E aí eu fui atrás disso, fui atrás de ver, por enquanto, sem investir em curso, tá? Eu achava que só vendo um vídeo na internet eu ia conseguir fazer um bolo.
Esse era meu pensamento. Muita E gente aí, ainda pensa assim. não, e ajuda muito, eu não vou dizer que não ajuda. É, O YouTube tá aí para isso, o Google também, né? E ajudou realmente. Só que o bolo ficava tortinho ali. Ficava assim, ó. Ficava assim, eu já ficava tensa, meu coração batia forte. Mas era só pra família, então tudo certo. Eu não estava trabalhando com isso até então. E aí eu me descobri. Eu vi que eu gostava de fazer aquilo. Porque eu comecei a querer fazer todos os dias. Comecei a querer estudar mais, né? Quis começar a me especializar mesmo. E aí, na época, eu fui atrás do curso que estava bem alta de Naked Cake, que era da Mariana Brito. E da Mari. foi ela que me ajudou muito, realmente. Ela, inclusive, foi para Belém nessa época, acho que foi 2018 que ela foi. E assim, na Nessa época, época eu já estava na confeitaria, eu não consegui participar do curso dela. pois é. E o curso dela, eu lembro que foi assim, 600 e tantos reais. Não foi um curso barato, né? Ainda mais para a época. O dinheiro passa o tempo, ele vai desvalorizando, né? Não tem Com jeito. certeza. E aí eu disse, caramba, 600 e tantos reais para um dia de curso. Eu achei assim um absurdo de caro. E aí, mas mesmo assim eu falei, eu quero investir, eu falei que eu investi em mim, então eu vou investir. E aí eu fui, né, pro curso dela, e lá também ela ensinou muita coisa sobre utensílios, sobre o que fazer, sobre o que comprar. E aí eu mergulhei nesse mundo do Naked Cake e comecei já a investir também, que foi comprando material, né, que muita coisa a gente não usa depois, a gente só vai saber isso depois, né? Mas eu comprei sim muita coisa, eu fui ali na Santo Antônio, nossa amiga maravilhosa, a loja Santo Antônio, e fiz uma compra enorme, assim, enorme. E foi a partir disso que eu comecei. Aí eu tive minha afilhada e eu falei, ela vai ser o meu teste. Todo mês eu vou fazer o bolinho dela. E assim foi, tadinha, né? Teve uns meses que foram difíceis, mas no final foi melhorando. Deixa eu fazer um parênteses. É engraçado que a tua história, ela é bem parecida comigo nesse aspecto. Porque quando eu comecei, não, vou entrar na confeitaria. Fui na Santo Antônio, fiz um estoque que eu achava que ia durar. Acho que um A gente tempão. pensa assim que é uma vida. Não deu 10 dias, eu não tinha mais nada. E também, na época, nasceu uma sobrinha minha, virou o teste. Foi com ela que eu comecei, a mesma coisa também. Foi uma amiga antes que pediu muito para eu fazer o bolo de não faço, não faço, não faço. E a partir daí, é bem parecida a nossa história nesse ponto, assim. Sim, e aí começa aquela coisa, né, Jessi? A gente faz o bolinho pro meu aniversário, aí a minha afilhada é minha sobrinha, é minha prima também, né? Então, a minha tia, na época, me divulgou na escola. E aí começava a mandar as fotos ali no WhatsApp com as mães, né? E já viu, mãe é um negócio louco. Aí pede indicação, e aí isso, assim foi começando a Taíla Cakes, né? Muito ainda ali amadora, no meu Instagram pessoal mesmo. Olha o meu pensamento, eu não queria sair do Instagram pessoal para poder não crescer tanto, porque eu não queria crescer tanto naquele período, porque eu também queria estudar para concurso. Ainda tinha Eu aquela tinha coisa, medo, no caso. tinha medo de viver só de confeitaria. E sempre tem também aquela questão dos pais, né, Jessi? É verdade. Nenhum pai, quando o filho nasce, fala que ele vai ser confeiteiro ou confeiteira, né? E tu Isso é tem uma... sua primeira graduação, né? Tenho, eu sou formada em engenharia e eu tenho pós-graduação também em petróleo. Olha aí. E a minha experiência foi em engenharia civil, assim, então não tem nada a ver. E hoje o que eu aplico é a engenharia que eu sou formada, que eu sou formada em engenharia de produção, então é um curso bem administrativo. E eu só vim aplicar ele na prática mesmo comigo, né? Porque eu não cheguei a atuar nessa área. Mas Entendi. eu não me arrependo. Não me arrependo de nada disso. Para mim, tudo foi conhecimento, tudo agregou. É. Então, a tua história, quando tu me conta, assim, começou aí fazendo os bolos e tudo mais. Uhum. Tu te lembra, mais ou menos, assim, a quantidade de clientes que tu já tinha antes de sair de Belém? Não tenho ideia, Jessi. Mas eu tinha uma carteira de cliente muito grande já. Eu já estava ficando louca. Eu já tinha ajudante, né? Todos os finais de semana eu tinha ajudante comigo, que não era uma pessoa fixa, mas que todo final de semana estava comigo para me ajudar, que o ritmo aumenta, né? Mas eu já estava pensando em ampliar.
já estava pensando em aumentar a cozinha, em colocar mais gente comigo, porque realmente eu estava precisando, eu já estava sobrecarregada. Eu realmente já estava fazendo o nome, né? As pessoas já estavam sabendo quem era a Taíla Cakes naquele momento. E foi bem difícil. Imagino, deixar tudo para trás, né? Foi muito difícil, foi muito difícil. Mas eu também nunca tive medo de mudança, não. O fator determinante que essa tua mudança, por quê? Conta pra gente por que que tu teve que mudar, se foi algo que foi planejado, como é que foi isso? Olha, não foi tão planejado, porque foi bem rápido que aconteceu tudo. Na verdade, foi rápido. Foi um passeio dos meus pais em junho de 2019, por aqui, eles vieram passear, e aí eles decidiram que queriam morar aqui. Decidiram que, por quê? Qualidade de vida, saúde funciona muito bem também, educação, né? Uhum. O tempo também favorece demais. E nesse momento eles decidiram isso. E começaram a ver casas assim, bem mesmo, como quem não quer nada. Só que aí a gente sabe como é corretor, né? Eles voltaram para Belém, tinham gostado de uma casa em específico, mas estava só naquela coisa de um sonho, por enquanto, não tinha nada certo. E aí essa casa, do nada, assim, a pessoa quis vender com mais urgência e surgiu uma oportunidade muito boa da gente vir para cá por causa do valor, por causa do local da casa, do espaço que tinha, para poder eu fazer alguma coisa para mim também, porque sempre a minha intenção foi trabalhar por conta própria, assim, e fazendo, e nunca tive a intenção de ter um local assim para mim, sabe, fora de casa. Eu sou feliz trabalhando em casa, eu só queria ter um local específico para mim, não queria mais dividir uma cozinha com a minha mãe. Porque em Belém era assim, e aqui também permanece assim até agora. Depois eu conto um pouco sobre isso. Então, deixa eu só abrir um parêntese. Para quem chegou agora, a Taíla mudou para Gramado, né? Isso, para Gramado. Isso, só para entender que ela morava em Belém e ela mudou para Gramado, isso. Exatamente. Tá. Hoje eu moro, na verdade, é Canela, mas é bem do ladinho. É Gramado, gente. E aí, peraí que eu me perdi. Sim, vamos lá. E aí eles falaram assim, e aí? Isso era, tipo assim, foi em outubro já. Eles vieram em junho, e quando foi em outubro surgiu essa oportunidade. Aí eu disse, qual é a previsão para mudança? Aí eles falaram, pelo menos ali, janeiro, fevereiro do próximo ano já. Isso era outubro. Eu não sabia o que fazer, assim. Eu só pensei que eu não queria ficar distante deles naquele momento. Eu não tinha família formada, não tenho filhos. Até hoje não tenho nem filhos, nem marido. Então, eu era meio que sozinha, né? Eu tô sozinha ainda hoje. Sozinha que eu digo assim, fico com meus pais. Eu não queria ficar distante deles. Eu dou muito valor nisso de família, de estar perto, né? Te entendo. Eu acho que Deus... Tu sabe muito bem disso, né? Eu não vou nem tocar nesse assunto agora. Então, eu não queria ficar longe. Eu poderia vir para cá, porque o nosso trabalho é flexível. A gente pode fazer onde a gente quiser o nosso trabalho, a gente faz o nosso nome, independente do local. Inclusive, eu tenho um exemplo assim, que é aí a Mamãe Faz Bolo, né? A Jaque Sobral. Ela trabalha no interiorzinho, gente. Às vezes as pessoas falam assim, mas não dá para fazer bolo. Dá, gente. Dá, sim. Você pode fazer bolo em qualquer local que você quiser. Qualquer lugar e a partir de casa. Colocar o seu preço, né? Colocar o seu preço, que é o principal. Muita gente pensa assim, eu não consigo cobrar tanto em tal local. Não existe isso. Você consegue cobrar o valor que você quiser no local que você tiver. Você tem que mostrar para o seu cliente que você pode cobrar isso e o porquê você cobra isso. Que ele vai saber. Pode ter certeza que ele vai saber. E aí, enfim, aí quando eles falaram assim, eu falei, gente, vamos, né? Mas eu vou ter que ir depois do Natal, porque o Natal é quando a gente... É o nosso 13º, 4º e 5º, né? Com certeza. Então eu precisava trabalhar no Natal. E aí eu falei, eu vou, mas eu vou depois do Natal. Inclusive, eu trabalhei nesse ano aí bem capenga no Natal, como a gente fala, com pouquíssimas coisas e foi no Verdade, já tinha ido na mudança. Já tinha ido muita coisa na mudança, então eu fiquei com uma geladeira pequena. Tanto que eu investi mais em naked cake, que não precisa tanto de refrigeração, né? E, assim, com um fogãozinho pequeno também e a minha mão, né? O braço, porque a panelinha também já tinha ido embora, a mexedora.
Tadinha. Então eu fiquei com aquilo ali mesmo. Eu e meu pai ali do meu lado. O bichinho foi persistente comigo, lavou muita louça. Lavou muita louça e mexeu muita panela. Mas deu tudo certo. Deu tudo certo. Eu consegui fazer o que eu queria, que era fazer uma boa grana. E que eu pudesse ficar parada durante um período. Porque eu sabia que eu ia recomeçar. E eu sabia que não ia ser fácil no início. Até porque o nosso trabalho depende da demanda, né? Depende do cliente. Eu não teria, naquele momento, nenhum conhecido aqui. Eu não tinha nem conhecido para poder eu falar, ai, gente, tem um conhecido lá que pode me indicar. Não tinha Literalmente nada. do zero, né? Não, e para complicar, né? Eu não sabia também, ninguém sabia de uma pandemia que vinha em março, né? Que foi justamente quando eu me mudei. Eu me mudei, Jessi. Eu acho que 2 semanas fechou tudo. Eu lembro. 2 semanas. Bateu aquele desespero em todo mundo. Nossa, bateu um desespero geral, assim. Graças a Deus, assim, eu não dependia completamente do meu dinheiro, né, para poder não passar fome ou alguma coisa do tipo. Eu tinha feito uma reserva sem saber o que ia acontecer, né? E também, graças a Deus, eu tenho meus pais até hoje, que eu sei que eu posso contar com eles para tudo. E foi aí o grande desafio, porque não foi só um recomeço, foi um recomeço com pandemia. Então, tudo fechado, eu não sabia bem o que fazer. E teve toda uma questão assim também de mudança de clima, que eu te falei também, né, da questão do chantilly, que eu sofri muito aqui no início. Nossa, eu chorava rios, que eu não conseguia chegar num ponto certo. Enfim, a troca também de equipamento, porque eu tive que trocar meus equipamentos, porque aqui é 220 a voltagem. Então eu tive que mudar, eu vendi. E quando a gente está acostumado com uma coisa, pra gente mudar é muito difícil, né? Tanto de forno como de batedeira, tudo muda. Muda a marca, muda tudo. Nossa, muda tudo. O ponto é outro. Até o fogão que a gente usa, tudo. Exatamente, muda tudo. Então, tudo assim foi muito novo para mim e foi bem difícil. Foi bem difícil, assim, esse início foi muito difícil. Mas estamos aqui. E peraí, que eu tenho mais coisa aqui. Tu pode me pontuar, assim, tirando a questão de recomeçar em relação ao cliente, o que foi mais difícil para ti? O que foi mais difícil para mim, realmente, porque uma parte que eu não gosto, que é burocrático, né, foi reprecificar minhas coisas. Eu tive que reprecificar tudo. Tudo, porque os preços eram diferentes, sim. E não era pouca coisa, assim. Muita coisa ficava equivalente aos custos de Belém, mas mesmo eu assim... lembro do leite ninho que tu postou. Nossa, um absurdo. Eu quis chorar. Gente, eu quero dizer para vocês que a partir daquele momento o meu chantininho virou chantimbé, tá? Chantimbé, chantijuba. Chantirol, né? Porque é muito forte o tirol. O leite em pó de boa qualidade. Inclusive até porque hoje o ninho saiu de linha, né? O integral. Na verdade, a gente ainda tem aqui. A gente ainda tem. Nossa, eu não acho mais aqui. Só composto. A gente ainda tem. E graças a Deus. Eu não gostei do composto. Então eu tive não, composto, o sabor do ninho não existe. Não existe sabor, gente. Eu não sei nem para que serve esse composto. Eu não sei nem por que ele tá no mercado, na verdade. Porque nem pro fim dele serve, né? Que é para criança. Não consigo entender o que ele tá fazendo no mercado. Até hoje eu não sei. Mas... Aí deixa eu te fazer uma pergunta. Como foi esse teu recomeço? Como é que tu fez? Qual foram as estratégias que tu utilizou? Como tu me falou, tu não tinha ninguém, né? Uhum. Tu não tinha ninguém. O que foi que tu pensou para fazer? Eu não tinha ninguém e a minha ideia inicial foi divulgar o meu trabalho vendendo porções pequenas dos meus produtos. Bolo. Sempre meu foco foi bolo, gente. Eu não fazia docinho em Belém. Né? Nunca gostei de enrolar docinho, na verdade. Até hoje eu não gosto. Eu sempre falo isso e eu não tenho por que falar que não. Mas, no início, eu queria divulgar o meu bolo. Eu queria que as pessoas conhecessem o meu bolo e eu queria saber qual seria a aceitação. Porque aqui no Sul, a massa que eles usam, assim, muito mesmo, com mais frequência, é o pão de ló. E é uma massa que eu não gosto. Eu não gosto. Não tem estrutura para os bolos que a gente faz. Não, e assim, não é nem isso. Eu não gosto do paladar dela. E eu sou muito chata, eu gosto de fazer o que eu gosto. É uma coisa minha. Eu sou assim também. Eu
eu acho que muita Não confeiteira... é pelo dinheiro, é pelo que eu gosto de fazer. Exatamente, eu gosto de massa amanteigada e eu queria que esse povo gostasse de uma massa amanteigada também, de alguma forma. Porque as pessoas têm muito aquela impressão que massa amanteigada é dura, né? Aí todo mundo chegava comigo, nossa, mas não é duro. Não, não é duro, não fica dura. Claro que na geladeira ela vai ficar durinha aí, porque manteiga fica dura na geladeira, mas se você comer em temperatura ambiente, ela fica maravilhosa e é muito mais saborosa, né, Jéssica? Com certeza. Enfim, então eu fiz isso. Eu comecei a vender fatias e fornecer para restaurante, para padaria, para poder começarem a conhecer o meu trabalho e saberem quem era eu, né, naquele momento. Eu também procurei ali algum digital influencer que eu vi que tinha aqui, umas pessoas que realmente que poderiam agregar para mim, porque eu errei algumas, tá? Mas de qualquer forma, me ajudou muito também no início, né? Eu peguei ali mães, que eu acho que mãe é uma coisa que é engraçado, né? Eu acho que mãe, ela consegue te influenciar quando a pessoa tem filho, assim, e ela Sim, sim. né? Não é uma coisa... Eu digo que é a melhor propaganda é a propaganda de mãe. Gente, é muito assim. E deu super certo, realmente, quando eu fui para esse lado. E aí, assim foi começando, né? Eu comecei a fornecer para alguns blogueirinhos, como a gente fala, e eles divulgaram e por aí começou a Taíla Cakes. Mas, na verdade, assim, teve outras coisas também, né? Porque tem a questão dos recheios. Eu digo que eu adaptei alguns recheios. O recheio que era sensação em Belém virou esticadinho aqui. Que as pessoas gostam. Os paladares são diferentes, Os na verdade. Os paladares são né? diferentes também. A gente tem sabor aqui que pra fora não sai e vice-versa. Exatamente. Aqui é bem famoso o mineirinho, que é abacaxi com coco, que eles conhecem dessa forma, não tem jeito. Eu comecei a colocar no meu cardápio o recheio de olho de sogra. Eles adoram olho de sogra aqui. Olho de sogra em Belém a gente nem vê, né? Só o biscoitinho. E aí eu criei. Eu tive que mudar. Travou? Voltou? Pera, não voltou ainda. Agora. Voltou. Agora foi? Foi. E aí foi assim. Eu fui adicionando algum tipo de recheio. Marta Rocha também, eu não conhecia, tá? Não sei se tu conhece. Não conheço. É uma torta que é a base de ovos e nozes, que é muito famosa aqui também. O povo adora ovo aqui. Ovos moles é famoso aqui, gente. Eu não suporto. Tu te readaptou, na verdade, né? Mas eu tive que me... Exatamente. Só que aí chega o ponto, né? Eu trabalhei todo o meu cardápio para um público daqui. Só que hoje, 90% do meu público não é daqui, né? São turistas. Pois vamos lá. Eu vejo que hoje a tua maior estratégia foi trabalhar com o público de fora, no caso os turistas. Foi o que deu certo. Né? Foi o que deu. Eu fui fazendo o teste e foi o que deu certo. Na verdade, então tu foi te adaptando. Primeiro trabalhou com as fatias, percebeu que tu tinha um lucro legal, depois te adaptou em relação de pegar os sabores daqui, os sabores, até que tu te encontrou, o teu público virou os turistas. Na verdade, o Instagram hoje é uma ferramenta essencial, assim, né? E eu descobri que por ali eu poderia alcançar um público muito maior do que só as pessoas daqui. Porque, na verdade, aqui, gente, o Instagram não é tão difundido. Aqui as pessoas usam muito Facebook. Então, eu não tinha uma página no Facebook que tivesse atualizada ou que tivesse... Hoje em dia você já consegue fazer tudo ao mesmo tempo, né? Mas na época eu não sabia disso. E aí eu criei um Facebook, uma página ali, mas eu não conseguia. Eu gosto do Instagram, gente. Eu gosto do Instagram, eu sou sincera. Eu gosto de não conseguir ir pro Facebook. E eu falei, gente, eu vou trabalhar no Instagram. Quem quiser que venha no Instagram comigo. E aí trabalhei o Instagram e eu atraí um público que eu não esperava, que foram os turistas. E o que acontece? Eu saí de Belém, eu disse que eu não ia fazer mais bolo pequeno. Bolo de 11 centímetros. Eu disse, eu não vou fazer bolo de 11 centímetros. Pra quê, gente? Dá muito trabalho. Dá o mesmo trabalho do de 20. E o lucro, enfim. Gente, hoje é o bolo que mais me rende lucro. É o bolo de 11 centímetros. Bolo de 9, bolo de 10. E foi aí que eu vi que eu teria que retomar aquelas minhas formas, né? Ainda bem que eu trouxe. Eu fui reutilizando e eu fui vendo que eu tinha que montar kits
simbólicos, porque as pessoas vêm para cá que em Gramado você come tudo, né? Tem tudo, a opção de comida é o que não falta. E as Sim, pessoas não chocolate, querem... então. Exatamente. E as pessoas não querem comer, tipo, muito, assim. Elas queriam algo simbólico. E elas chegavam comigo, nossa, mas você não tem um bolo menor? E meu bolo menor era de 15 quando eu saí de Belém. E o bolo de 15 é enorme hoje, tá? Aqui é um bolo grande, porque eu pouquíssimo faço. Na verdade, tem bolos que eu nem fiz aqui ainda, que eu tinha no meu cardápio. Então, eu tive que me readequar realmente. Comecei a criar kits, né? Eu tô vendendo muito kit hoje, que era uma coisa também que eu sempre falava que eu não ia fazer. Mordi a língua, porque dá muito trabalho. Dá muito trabalho fazer kit, é muita coisinha, é muito detalhe. Mas é Coisa uma coisa... pequenininha, né? Sim, exatamente. Muito Só que o detalhe. giro acaba sendo maior. O giro é Essa é a maior. E o vantagem. lucro é maior também. O lucro é maior, Trabalhar essa com... é a verdade. E, É, eu, na verdade, o que eu fiz, né? Esses bolinhos, eles são as minhas sobras, né, de massa. Sobrou uma massinha ali, crua ali na batedeira, a gente já põe na forminha e já virou um bolo para um cliente, entendeu? Já foi reaproveitado. A engenheira de produção existe dentro de mim, né? Então, tá vendo? Olha aí. desperdício As zero. tabelas de precificação, tudo, olha aí, ó. Exatamente. Foi E necessário você muita passar coisa por isso. ajudou. E muita coisa Pois ajudou, é. com certeza. Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu tenha anotado aqui que eu não tenha falado. Ah, eu ia falar... Ah, não, isso é que eu falei. Vamos lá. Se tiver alguma pergunta, eu poder fazer também. Não, tu estava contando agora sobre sobre essa tua mudança, e eu lembrei que a gente conversou sobre várias coisas nessa época. É, eu te pergunto, esse recomeçar, a princípio tu não teve medo, né? Tu te preparou para isso, mas quando tu começou aí, tu pensou em desistir? Eu não pensei em desistir. Em Não. nenhum momento, nenhum momento. O que eu fiz para poder eu me manter sã, né? E não pensar bobagem? Eu me reinventei completamente. Eu comecei, como eu passei a ter tempo, que era uma coisa que eu não tinha mais em Belém, eu comecei a treinar. E aí eu comecei a fazer aqueles bolos que eu via na internet, que eu sempre quis fazer, e eu não fazia porque eu não tinha tempo. Porque às vezes o cliente não pede, né, Jéssica? O cliente pede muito aquilo que ele vê na tua página. Ah, Verdade. eu quero esse bolo aqui. É muito difícil o cliente chegar, olha, faz como você quiser. É muito Ah, eu difícil. amo quando o cliente fala Nossa, assim. eu amo também, mas é muito difícil. Eu Eles já confio em querem... você, eu confio em você. Oh, meu Deus, clientes, confie na Eu gente. amo. Eu amo também, eu amo. Porque a E gente consegue colocar tudo pra fora, vamos trabalhar ali. a gente consegue aplicar coisas novas que normalmente a gente não faz, né, ali no dia a dia. Então, o que eu fiz? Eu comprei isopor e comecei a ficar testando várias técnicas que eu não tinha testado ainda. Tanto que quando eu me mudei para cá, as pessoas falavam muito, né? Inclusive a Cíntia, da Métrica. Ela falava, Taíla, tu mudou muito o teu Ela perfil tá de aqui bolo. assistindo a gente. Ela tá por aí, que eu vi que ela entrou. Tá, já vi. E aí ela falava assim, nossa, tu mudou muito os teus bolos, eles estão mais bonitos, parece que eles estão cada vez melhores. Eu disse, gente, eu só tô tendo tempo agora. Treino, 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 treino. Exatamente, muito treino. E eu comecei a fazer isso no momento que eu, na verdade, nunca tive isso, né? Quando eu comecei, eu não tive esse negócio. Eu vejo muita confeiteira falando que no início treinou muito, muito. Gente, é feio eu falar isso, mas eu treinei muito no bolo dos clientes. Essa é a verdade. Né? Eu sei que é feio, mas eu sou sincera. Então, eu tô falando aqui para vocês, se tiver algum cliente aí, saiba. Ó, saudade, ela mandou pra ti aí, ó. Maravilhosa. Eu amo a Cíntia. Amo. Sinto Ela muita saudade. mudou a confeitaria em Belém. Ela é uma das Gente, eu pessoas vi. que mudam. Eu Olha, tô... porque quem tá chegando agora, tanto eu como a Taíla, fomos. O que a gente fez? A gente viajou, foi pra São Paulo pra comprar material, porque Belém não tinha. A E gente o que é aquele sofria. espaço gourmet, Jessi? Maravilhoso. Eu só vi por foto, né? Mas eu já tô ansiosa para conhecer Perfeito. pessoalmente. Você tem que vir aqui pra Inclusive, conhecer. eu vou em Belém ano que vem. Devo ir ali mais ou menos por junho, mas eu vou avisar, galera. Eu vou com certeza. E eu quero Tá. conhecer o espaço, pelo amor de Deus. Antes de eu te fazer a próxima pergunta, eu queria saber se vocês se identificaram com a história dela. Se vocês querem fazer alguma pergunta que a gente pode estar respondendo aqui para vocês. Olha, gente, só aprendi a fazer o drip por conta da Taíla. Tá vendo? Olha aí, ó. Eu não fui a única. Não Menina, fui que a única. babado! Deixa eu ver aqui se eu vejo aqui umas perguntas que fizeram. Vê aí que eu não Antes estava aqui. acompanhando as perguntas. Olha,
A Rap Celebration falou que ela amou teu atendimento, que ela se identificou contigo e que ela foi teu auxiliar algumas vezes. Sim, foi mesmo, Já foi aí em maravilhosa. Gramado que ela te ajudou? Ela é paraense, eu conheci ela como uma cliente aqui. Ela foi minha Olha, cliente e depois virou amiga também, me auxiliar, tudo. E hoje ela também já faz docinho, faz bolo, maravilhosamente bem. tu foste inspiração pra ela, foi? Ai, que bom, né? Se foi, foi, amiga, diz aí. Olha, a Tamires falou que ela é fã da gente. Ai, Tamires, maravilhoso. maravilhosa. Deixa eu ver aqui. Alguém fez uma pergunta aqui que eu queria falar sobre isso. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui também. Olha que saudades, A Charliane. Camila perguntou: diante das nossas experiências, o que é indispensável para a carreira da confeiteira para dar certo? Eu acho que é não desistir. É isso que eu ia falar isso agora, gente, é persistência. Não Como eu desistir, falei, gente. como eu falei ainda agora, nunca passou pela minha cabeça, tu disse que já passou pela tua, né? Nunca Já passou pela passou. minha cabeça porque eu me encontrei de uma forma que eu não me vejo fazendo outra coisa. Não me vejo. E nem quero, assim, eu gosto. Na verdade, eu quero chegar no nível que eu só quero decorar bolos. Entendeu? Eu quero chegar nesse nível que eu quero sair da produção. Não que eu não goste, mas é muito exaustivo. É muito cansativo você fazer aquela parte da produção da massa, do recheio. Enfim, eu quero um dia chegar e só Tu decorar bolo. queres trabalhar a linha de produção, no caso, né? Exatamente. Quero aumentar a produção, mas eu quero continuar com os bolos. A decoração, sempre eu quero estar ali perto, porque eu sou muito apegada, Jessi. Isso é uma coisa que dificulta um pouco o meu crescimento, porque eu não sei, eu não consigo delegar, entendeu? Eu tenho muita dificuldade. Tanto que aqui eu faço as entregas, né, agora. Em Belém eu não trabalhava com a entrega. E aqui eu faço as entregas. E é muito difícil eu conseguir delegar isso. Eu deixar uma pessoa levar para mim o meu bolo. Nossa, é um filho para E mim. até porque quando a gente faz essa entrega, a gente cria um vínculo maior com o cliente. Sim, e não, é uma responsabilidade completamente Com nossa, certeza. né? Mal Porque eles se sabem. Tem gente que fala, nossa, mas a entrega é cara. Gente, você está pagando pela segurança do seu bolo, para o seu bolo chegar ok na sua festa. Ele vai chegar inteiro. E se ele não chegar, você pode ter certeza que eu vou voltar com ele. E ele vai voltar para sua festa inteiro, não tem jeito. Então, assim, não é só uma agora, entrega, né? me diz, tem até uma história, né? Que uma cliente tua foi buscar o bolo de moto. Menina. Não, e pense que era um bolo junino e tinha paçoca por cima, que era a areinha do bolo. Tu pensa como ficou esse bolo, né? Depois que a situação da paçoca voando para tudo quanto era lado. Não, Mas, é cada enfim, situação. sempre vai ter essas histórias, gente. Isso faz parte da nossa vida. Mas isso que tu tá falando sobre entregar, eu também faço as minhas entregas. Hoje não consigo fazer todas. Mas eu lembro uma vez, na época da, assim, do surto, da pandemia mesmo, que eu fui entregar um bolo. E aí o que aconteceu? Aí a gente tinha aquela história de botar o tapete com água sanitária, aquela coisa toda. Na saída de casa, que eu botei o pé no tapete, eu escorreguei e caí de Meu cara no bolo. pai. E tal. Isso nunca me aconteceu, Jesse. Um Assim, bolo, foi surreal. um Aí o que que eu bolo tive que meu já fazer? caiu, mas ele caiu ainda só a massa, entendeu? Eu tive que refazer naquele momento a massa, mas foi bem tranquilo. O bolo inteiro decorado, nunca aconteceu isso comigo. Eu acho que eu Não, o tinha meu pressa. bolo inteiro decorado. E eu caí de cara no bolo, né? Gente, ai, Aí tu gostoso, hein? imagina. Maravilhoso. Aproveitou Nossa, o tu momento. imagina a cena, o desespero, tudo isso. Na mesma hora, uma selfie para cliente. Olha ali. Não, a sorte é que eu tinha prazo. E como eu trabalho, por exemplo, eu tenho uma produção boa, o que que eu faço? Eu tive como reverter todo o processo. Sim, isso é importante falar, Isso é né? muito É importante sempre falar. importante a É, gente ter porque massa pronta, se eu não recheio pronto. tivesse, não tinha como. Já aconteceu comigo também, tá? Não caiu da minha mão. Mas olha só a situação, foi aqui em Gramado já. Não sei se ela tá na live aí, a Alane, mas enfim. Eu comecei uma parceria com. Tem um casal aqui que eles fazem eventos, né? Com bolo, eles arrumam a mesa e tudo mais. São tipo mini eventos, mini festinhas para turistas mesmo. O foco deles é mais turista. E a Taíla foi chamada para fazer um bolo para eles. Pense. Ah, eu fiquei feliz da vida porque eles são super conhecidos aqui, né? Eu falei, gente, vai ser meu nome agora. Então vai ser a minha vez.
E aí eu fiz o bolo feliz da vida. O bolo ficou maravilhoso, lindo. Foi lá. Fui maravilhosa, né? Com meu bolinho ali na caixa. Coloquei no chão do carro, como a gente sempre indica, né? Que é o melhor local para transportar. E fui tranquila entregar o bolo. Tava dirigindo. E aí não vi uma lombada. Tu não tem ideia. Não tem ideia. Eu freiei com tudo na lombada. Em vez de eu passar... Eu acho que se tivesse passado de vez, também não tivesse acontecido nada. O problema foi que eu freiei. Na mesma hora, o bolo só veio assim, olha. Pá. Eu vou postar depois a foto, tá? Quem quiser ver, depois eu vou postar a situação desse bolo. Ele soltou do prato e fez assim. Ele ficou assim, atravessado na caixa. Ó. Decorado. Eu falei, o que que eu faço? Liga para cliente, olha, eu vou me atrasar. Não, e assim, não era só eu, né? Porque eu tava comprometendo também eles, que eles que iam fazer o evento para cliente. Eu só era uma fornecedora deles naquele momento. Então, gente, pense na situação. E eu expliquei, eu mostrei para ela, abri a mala. Mas, gente, numa primeira vez acontecer isso, nunca tinha acontecido na minha vida. E a primeira vez que eu fui fazer uma parceria com eles, olha o que acontece. A minha sorte é que eles foram muito bacanas comigo. Eles são até hoje, inclusive. Não sei se eles estão aí, mas se eles estiverem, adoro vocês, tá? Dei um alô aqui. Dei um alô, apareçam aí. Mas eles são pessoas maravilhosas e eles super entenderam. E o que que me ajudou naquele momento, Jessi? Eu tinha em casa um bolo pronto, recheado e prensado. Porque quando eu voltei com o bolo, como eu voltei com muita pressa, o bolo, depois de ter virado, virou mais ainda. Eu não protegi o bolo. E ficou uma cagada. Gente, desculpa a palavra. Mas ficou uma loucura. E eu não consegui mais decorar aquele bolo. Ele tava assim, ó. Eu falei, eu vou fazer um outro bolo que eu tenho aqui. Não é o sabor que o cliente pediu. Mas vai ser esse, porque pelo menos ele vai ter o bolo no evento dele ali. Se for o caso, depois eu faço o sabor que ele quiser. Mas naquele momento ele vai ter um bolo para poder fazer ali a festinha, né? E deu tudo certo, gente. Eu voltei, eu refiz o bolo na mesma hora. Eu tinha chantilly batido. Então, assim, tudo isso, assim, a gente tem que pensar, né? A gente tem que pensar nessas coisas. Não tem jeito. A gente tem que ter sempre uma reserva. Fizeram uma pergunta aqui. Eu vou te falar como eu faço e tu responde como é que tu faz. Tá. Como estabelecer um cronograma desse de produção para evitar esse tipo de problema? Eu digo que eu falo assim, que eu trabalho em 3 dias para um bolo. Por isso que eu não aceito encomenda em cima da hora e tudo mais, até para evitar esse tipo de problema. No primeiro dia, eu faço a produção das massas e recheio. Produzo tudo. Deixo embaladinho, etiquetado e tudo mais. O segundo dia, eu venho montar, né? E o terceiro dia que eu decoro para fazer a entrega. Só que isso eu já tenho a minha demanda. Eu sei que eu tenho 10 bolos por um dia, 5 por outro, e eu vou trabalhando esse cronograma. Assim que eu faço. Como é que tu faz? Eu faço a mesma coisa. Claro que eu não vou dizer, a gente nem sempre é perfeita, né? Acontece imprevistos, claro. acontece imprevistos. Inclusive, isso é uma coisa importante a se falar quando a gente tem segurança no que a gente faz. A gente sabe o que a gente pode fazer, o que a gente não pode fazer, né? Essa é a verdade. É uma coisa que a gente não indica, claro. O certo é você fazer todo esse processo de num dia fazer as massas e recheios, no outro dia rechear o bolo e no outro dia decorar e entregar para o seu cliente. É a melhor forma de não ter o risco nenhum de acontecer alguma coisa desse tipo com o bolo, né? Dele ficar tortinho, do recheio vazar, enfim. Várias coisas que podem acontecer e eu acho que todas nós já passamos uma vez na vida, né? E a gente aprende dessa forma. É aquilo que tu falou, as pancadas ajudam a gente, na verdade, a verdade é essa. Com certeza. São nossas experiências, né? E a gente acaba passando para as outras pessoas e tudo mais. E essa experiência ajuda a gente a reverter esses problemas quando a gente tem algum imprevisto, né? Também. Nossa, é vivência mesmo, gente. Eu acho que é que nem dirigir, né? Não tem Quanto jeito. mais dirige... Exatamente, não tem jeito. A gente só ganha segurança com o tempo. Até hoje eu tenho minhas inseguranças, vou ser sincera. Até hoje, até o momento do cliente falar assim mesmo, tá tudo ok. Eu tô tensão ali assim, ó. Gente, é um eu tô momento tensa. difícil. Aí eu entrego o bolo, tá tudo ok? Aí o pós-venda, né? tá tudo ok. Aí eu, alivio, eu fico bem assim. O pós-venda é muito importante também. Com toda certeza. Perguntar para o cliente se ele gostou daquele bolo, se ele tem alguma crítica. Eu sempre estou aberta a ouvir qualquer tipo de crítica.
Não, é fundamental esse retorno, porque é dessa forma que a gente consegue mudar, né? Sim, com certeza. E Inclusive, assim, tem coisas pra... que eu já fiz, assim, que foram dicas de clientes. O meu bolo hoje, ele mudou completamente, né? Ele mudou a estrutura dele. Quando eu saí de Belém, ele tinha 3 camadas de bolo, 2 de recheio. Hoje ele tá com 6 de massa e 5 de recheio, com as né? camadas fininhas e mudou. Exatamente. Isso foi o cliente que chegou comigo e falou bem tranquilo, Taíla, é muito melhor para você comer as duas coisas ao mesmo tempo, massa e recheio. E eu fiquei pensando, eu disse, realmente, até Vou porque eu... testar e deu certo. Exato, e realmente é muito, gente, é muito melhor você comer tudo ao mesmo tempo, né? Ali a massa e o recheio. E eu Eu mudei. costumo, Isso foi uma dica eu de costumo um cliente. falar que é assim, a receita ela pode ser a mesma. Quando eu tô dando curso, por exemplo, eu falo assim, olha, gente, a receita é a mesma, eu vou ensinar para todo mundo. Mas as nossas adaptações, como a gente vai fazer, o público que a gente vai trabalhar e tudo mais, é que vai fazer diferença. Exatamente. Aquele toque especial, aquelas coisas. Então, isso que vai fazer a O diferença. Então, a gente tem que. capricho, né? Eu acho que o capricho é tudo. E também tem aquela coisa do dom, né? A gente tem a jeitinho de colocar uma flor no bolo. Isso é muito importante. A gente entender um pouquinho ali de composição de cores, de saber o que Sim, vai ficar sim. bom, o que não vai ficar bom. E aí chega Aí um momento vai, coloca uma caixa, coloca vela, faz isso, faz aquilo. valoriza. Inclusive, isso foi uma coisa que muitos clientes aqui adoraram quando eu comecei, porque quando eu estava em Belém, eu não entregava meu bolo em caixa. Eu entregava meu bolo no pratinho ali e o bolo ia embora no colo do cliente, né? Só que aí começou a pandemia, né, Jesse? E a preocupação com essa questão da higiene ficou muito maior do que já era. A verdade é essa. E aí eu não me sentia à vontade de entregar um bolo para o meu cliente descoberto naquele momento de pandemia, sabe? Inclusive, eu tive uma cliente minha, eu lembro que eu mandei fazer uma entrega de bolo. E ele tinha um topo alto e tudo mais. E a caixa não fechava. E a cliente, ela não quis, justamente nessa época, porque ela disse que ela não ia comer o bolo porque ele não estava tampado. É aquilo que tu falou, do feedback do cliente. Tu não te sentiu segura. Eu não tinha parado para pensar dessa forma. Quando ela me falou isso, eu falei, não, a partir de agora, vamos mudar. Tanto que, a partir daquele momento, todos saíram embalados e tudo mais. Eu Sim, só não consigo entregar bolo embalado quando a gente tem problema em relação à caixa. Porque aqui a gente tem uma dificuldade muito grande de fornecimento, caixa. né? Às vezes eu tenho que fazer cada adaptação. E cada adaptação que eu faço, eu já compro às vezes caixa maior, corto daqui, faço ali para tentar ao máximo entregar esse Eu bolo. já vi a Ju Moraes fazendo naquela Galvanotec, né? Ela corta a tampinha e passa o plástico fino por cima do topo. Tudo para poder entregar o bolo da melhor forma possível para o cliente, né? Tudo que a gente pode fazer, a gente faz. E eu entendo, eu sempre tento fazer isso. Isso era uma coisa que elogiavam muito, na verdade. Falavam, gente, mas o bolo vem embalado. Eu ficava assim, é. É igual a história da pizza, né? Depois que eu ouvi a história da pizza, acho que foi até a Bruna Rebelo que falou uma vez isso. Você ia gostar se a pizza chegasse na sua casa sem a caixa? Verdade. É alimento. Eu não sei se eu comeria, entendeu? Então é muito complicado isso. Aí depois eu fui vendo que realmente fazia parte, né? O produto tem que sair embalado. E muita gente pergunta, tu sabias? Muita gente me pergunta, mas o bolo vem embalado? Como é que o bolo vem? Porque eu acho que não está acostumado também, né? Muita gente não usa. Por causa Nunca disso que me tu falou, é muito perguntaram. difícil. Muita gente me pergunta. Não, nunca me perguntaram, mas sabe o que já aconteceu várias vezes? De chegar no local para fazer a entrega e a pessoa fala assim: nossa, vem embalado. Fica Quando assim, não, né? a pessoa vem com uma vasilha. Já veio assim, recebeu o bolo, ela vem com Aquela a bacia vasilha imensa, assim, né? né? Aí, tipo, acho que por causa da questão da segurança, aí Pra a colocar pessoa, dentro, né? vem Mas embalado, não ajuda. precisa. É Entendeu? maravilhoso, gente. As pessoas perguntam, sempre me perguntam assim, não sei porquê. Vai embalado? Vai, sempre, tudo. Bora responder mais duas perguntas aqui. Tá, vê aí. Uma falou, na verdade não foi uma pergunta, ela disse que realmente é difícil delegar, né, por causa da questão da responsabilidade. Ela falou É que muito ela difícil, é muito. concorda. Agora, Mas assim, é gente, o que vocês têm que entender é que uma empresa grande, dá um exemplo aqui, o dono da Apple e tudo mais, assim, Facebook, Instagram, ele precisou delegar para crescer.
Eu acho Então que uma vai chegar pessoa o na momento, se nossa você área, quiser né? crescer, você vai ter que aprender a delegar, porque senão você não cresce. Você vai, eu até costumo dizer assim, eu não quero morrer na cozinha ali, sabe? Eu quero Sim. crescer, eu quero passar meus conhecimentos para outras pessoas e ali vai. Eu quero isso, A gente né? tem um exemplo na nossa área, né, Jéssica, que é a própria Mara Cakes, né? Ela tem hoje as confeitarias dela e, nossa, Virou franquia, padrão franquia, exatamente. internacional e tudo Tem a mais. Sodier Doces, né, também, que é muito Também. conhecida, a Solineusa, né, tem uma história maravilhosa de vida, assim. E foi uma pessoa que realmente elas tiveram que delegar e a gente tem que olhar por esse lado. Não tem como crescer. É que nem congelar, né? Você tem que aprender a congelar. As confeiteiras têm muito aquela coisa de, ai, tem que ser fresquinho. Gente, se está congelado, ele está conservado. Então não Tá tem. fresquinho. Mas aí a gente entra no ponto. Para eu ter segurança sobre isso, eu tenho que entender a respeito, eu tenho que procurar. Então, Tem que entender o nosso produto, né? A nossa massa, porque cada produto exatamente. tem uma Se eu não qualidade vou diferente. estudar, se eu não vou procurar saber mais sobre isso, eu não tenho como passar segurança para o meu cliente sobre isso, Exatamente, entendeu? Então, aí é exatamente. onde entra, é muito importante você procurar fazer cursos, você Isso, procurar se exatamente. aperfeiçoar. Porque se você não sabe, naquele tem até uma frase assim: a informação que você não tem pode estar lhe prejudicando, né? Pode estar, no caso. Então é o que acontece, por exemplo. Se você, quando está começando, você entende que você pode trabalhar com produção e tudo mais, se torna muito mais fácil. Você não se torna escrava da cozinha. Você tem tempo para outras coisas. Porque às vezes tem gente que fala Exatamente. assim: ah, eu vou trabalhar com confeitaria para eu ter tempo para ficar em casa. Mas aí não sai da cozinha também. Para ficar com Exatamente. filho. Por quê? Então Virou acaba não refém. aproveitando Não isso, acaba né? nunca. Não acaba nunca. Termina um bolo, já vai para outro. E se a gente adota métodos corretos, a gente consegue fazer isso, Tem né? produtos também que dão maior duração, né? Se a gente for ver ali um recheio com uma glucose que a gente põe, ele tem uma durabilidade maior. E não vai alterar em nada o sabor. Mas muita gente tem esse preconceito de usar esses produtos também, porque tem medo de mudar o sabor. Enfim, tem o preconceito, não tem jeito. Eu tive que tirar esse preconceito de mim quando eu vi que eu precisava ter pronta entrega. Porque como meu público é turista, a maioria, quase sempre eles pedem em cima da hora, não tem jeito, né? Ah, eu acabei de chegar aqui em Gramado e hoje é aniversário da minha mãe. Hoje, né? E a gente sabe que não dá para fazer um bolo para o mesmo dia. Assim, claro que tem um bolinho vulcão que a gente consegue fazer com mais facilidade. Ali, mesmo assim, não é um bolo muito rápido, porque precisa esfriar, né? Mas, Não quebra. exatamente, se não quebra, racha e aí já viu. Então, eu aprendi a ter, sim, eu aprendi a congelar massas dessa forma. Eu sempre tenho uma massa ali disponível, de um bolinho pequeno, como eu disse, porque eu sei que pode atender algum turista. E sempre atende. Eu nunca sobra massa no meu congelador. Nunca. Na Mas verdade, aí o que aconteceu? Tu criaste o teu método para trabalhar dessa sim, forma. Tu exatamente. não começou a trabalhar assim, foi com a tua experiência que tu É, identificou, a partir de agora, a o meu método necessidade, é né? esse, eu vou trabalhar, então eu sempre tenho que ter a pronta entrega, isso. Mudou completamente. Hoje, do jeito que tu trabalha, é completamente diferente de como tu trabalhava aqui em Belém. Sim, com Completamente diferente. certeza. Tu te adaptou a isso. A cabeça mudou também. Inclusive, também hoje eu faço docinhos, né? Que eu falei que eu tanto odeio enrolar docinho. E eu precisei também me especializar nisso, porque era algo que eu fazia para colocar em cima de um bolinho ali. Eu não sabia fazer uma variedade. E também eu descobri que eu não sabia fazer muita ponto. Não sabia o ponto, eu descobri isso. E eu descobri que meu brigadeiro não era gostoso, gente. E aí eu conheci a Calebu, né, também. E me apaixonei por esse mundo dos brigadeiros, assim. Eu gosto de comer, tá, gente? Eu não gosto de enrolar. Meu problema é enrolar o docinho. Eu faço a massa, eu como, mas Amiga, enrolar... vende uma. Olha, eu uso uma porcionadora, Tu me indicaste, né? Aquela que sai os quadradinhos, né? faz 100 rapidinho. Se eu não tivesse aquilo, eu também não faria. Porque se eu ficasse pesando e tal, Pesando um não. pouco. Gente, é uma vida. O que eu ganho num centro do doce, que eu fico 2 horas ali pesando, eu ganho num bolo que eu espatulo em 15 minutos hoje em dia, meia hora. Então eu não via muita vantagem em fazer docinho. Eu comecei a fazer docinho porque no início, quando eu cheguei aqui, como era pandemia, as pessoas não queriam ficar muito indo em vários lugares, né? Elas queriam achar uma profissional que fizesse um bolinho pequeno, que fosse para a família, né? Pai, mãe ali, filho, e que tivesse os docinhos também junto.
Tanto que Aquele eu kit criei, pequeno, no caso, né? umas coisinhas pequenas, porque estava na pandemia, então não podia ter convidados, né? Até isso dificultou, viu, Jess, minha situação aqui, porque como as pessoas não tinham convidados, não tinha o boca a boca. Então, É não, verdade. não disseminava, entendeu? Essa questão de, ai, sempre vai o convidado, nossa, que delícia, de onde é esse bolo? Não tinha isso. Então, isso me afetou muito também. Então, eu percebi tudo isso. Foi por isso que eu comecei a criar a questão das fatias. Porque eu saberia que a fatia ia atingir mais gente, né? Um público maior, porque estaria ali no restaurante, que as pessoas iam buscar comida, porque na pandemia ninguém deixou de comer, né? Padaria, enfim, esses lugares assim. Inclusive, o mercado que mais cresceu ano passado foi a área da A área da confeitaria, a confeitaria. alimentação. Sim, com Assim, certeza. a gente se reinventou. Por exemplo, eu pensei em desistir nessa época, porque ver todo mundo cancelando, querendo cancelar e tudo mais, eu pensei mesmo. E eu vi que teu kit E bombou, né? De não, aí o bolo. que aconteceu? De repente, assim, no dia pra noite, era bolo e pão, bolo e pão, bolo e pão, bolo e pão. O dia eu não dormi, eu fiquei de quarta pra quinta, de quinta pra sexta. Eu tinha 2 entregadores. Eu lembro que na Páscoa, eu comecei 5 horas da manhã a fazer entrega. Os meninos chegaram, tomaram café aqui, tudinho começar. Eles foram terminar à tarde. Por Nossa, quê? gente. Aquela mesma história. Vão ficar em casa. Aí também, eu quero mandar de presente pra fulano, pra Beltrano e aquilo ali. Então, assim, eu não parei. Eu não parei. Foi aquela Eu ia questão de até se reinventar, entendeu? Eu Se ia te perguntar reinventar. isso. Tu teve dificuldade nesse momento com a questão das entregas, assim, do A teu minha, produto, do bolo, do pão? eu não tive problema, porque o que aconteceu, na verdade, nessa época, eu já estava fazendo uma adaptação para minhas entregas. E eu tinha já feito uma bag personalizada pro tamanho Hum, das minhas embalagens. Pra Então, o que não acontece? ficar, né? Ela, por exemplo, até hoje eu tenho a minha bag. Ela não é uma bag tradicional, que nem aquela de iFood, não. Ela é toda padronizada, a altura, eu mandei fazer tudo. Então, assim, eu fiz ela pro tamanho que eu conseguia enviar, no caso, se eu quisesse mandar 6 bolos, eu enviava os 6 bolos de uma vez. Então, ele abastecia a bag, levava. E assim continua. Hoje a gente tem uma facilidade maior, que hoje em dia a gente tem Uber Flash, a Sim, gente tem várias outras ferramentas que a gente pode estar que usando de ajudam, né? entrega, que facilitam muito. Mas nessa época, aí o motoboy tinha que andar com um documentozinho, dizendo que ele estava trabalhando e tudo mais. Eu Mas lembro. assim, Eu fui cliente Jesse. pois é. Adorava o pão, Então, gente. Maravilhoso. perfeito. Ó, eu vou te falar uma última coisa que perguntaram aqui pra gente finalizar, que ela tem uma Tá. novidade pra contar pra vocês, depois de Tem uma tudo novidade. isso. Falaram que tu tem uma bela história, que tu fazia, no caso, tu estudava pra concurso ou não, na época antes de tu começar? Quando eu comecei, eu estudei para concurso também, porque eu não sabia se era uma coisa que ia dar certo. Então, por segurança, eu decidi estudar, porque a gente sempre quer ter uma estabilidade, né? A gente sempre quer. E o concurso tem aquela coisa do estável, né? O problema é que era estável demais para mim. Eu descobri que não era aquilo que eu queria, porque eu sou uma pessoa muito ativa. Eu gosto desse ritmo que eu tenho hoje. Eu fico cansada, gente, muito. Eu fico estourada. Muitas vezes eu fico estourada de cansada. Não quero isso até o final do mês dias, como tu falaste agora, né? A gente não quer morrer na cozinha. Mas eu estudo hoje para poder um dia eu ter conhecimento para poder passar isso adiante. Eu tenho uma segurança muito maior do que há 2, 3, 4 anos atrás, com certeza. Mas o meu propósito seria dar consultoria mesmo, assim, né? Depois, assim, com o tempo. De repente até para uma doceria ou algo do tipo, entendeu? Ficar trabalhando com isso. Não somente com produção, mas sair um pouco disso também. Mas eu não me vejo como professora também. Muita gente me pede aula, né? Me pede curso. Eu não sei se é uma coisa que é Tá aí, eu minha. me encontrei. Me encontrei. Não imaginava, Pois é. A gente não tem que fazer, né? imaginava. Para poder a gente saber. A gente tem que dar a cara a tapa. Essa é a verdade. Para poder a gente Na saber. verdade, foi as pessoas me perguntando direct. Ah, tal dúvida. Aí eu ia responder. Aí eu fazia um vídeo, olha, é isso aqui, assim. Aí começaram a perguntar, dá curso, dá curso. Aí eu falei, sério, eu acho que eu É dou. sempre assim, né? É sempre assim. É Bora, porque bora ver. E, gente, eu me encontrei. Porque assim, a gente que dá curso,
quanto mais a gente ensina, automaticamente mais a gente aprende. Sim, Porque a gente com tem que certeza. ficar... Eu ia até comentar contigo. Tu já passou por tudo isso, tu falou que tu já fez cursos, mas tu continua fazendo o quê? Atualização, tu não Atualizando deixa sempre. de, Estudar né? sempre. Tu continua fazendo isso tudo. Porque eu vejo muita gente acha assim, não, eu já sei, eu não preciso. E, gente, a gente precisa disso. Primeiro Sempre que precisa. a gente trabalha com algo que está o tempo todo mudando. Está o tempo todo mudando. A gente Exatamente. precisa se adaptar ao mercado. Inclusive, eu até tenho um exemplo assim que diz bem isso que a gente falou agora. Eu fiz 2 vezes o curso da 2 vezes doce, né? As 2 vezes que elas foram em Belém, eu estava lá. Na primeira vez eu estava muito crua ainda. Foi em 2018 ali. Foi logo no meu início, junho de 2018. E para mim aquilo ali foi, Jesse, de uma dimensão que tu não tem ideia, assim. No outro dia eu já estava fazendo bolo espatulado. Eu já fazia, mas eu não tinha técnica. Não ficava parecendo bolo. Sabe quando a gente espatula parece bolo? Era bem isso. A mão pesada da garota, né? E no outro dia eu já tava espatulando o bolo assim e ele ficava, na minha visão, naquele momento, tava perfeito, sabe? E aí eu falei, gente, e nem foi prático, não foi prático o curso delas naquele momento. Só visualizando, né? Só visualizando, exatamente. E aí, quando foi no próximo ano, elas fizeram de novo o curso. E assim, muita coisa eu já sabia. A pessoa falava, vai fazer o curso de novo? Pra quê? Tu já fez o curso delas. Eu dizia, gente, mas o conteúdo é novo, tem conteúdo novo. E realmente me acrescentou. Eu saí daquele curso, a segunda vez, já fazendo bolo de andar perfeitamente bem. Que era uma Com coisa segurança, né? com Porque às vezes é segurança, isso. que era uma coisa que eu não tinha. E tem E uma também tem aquela técnica. coisa. A gente tem que estar com a mente aberta para isso. Porque assim, tu pode ter o melhor profissional na tua frente. Se você não se propõe Sim, se não a souber querer aproveitar, entender, né? sobre aproveitar, não adianta. Eu posso te oferecer o melhor conteúdo. Se você não tiver disponível, você não vai aprender. Então, Mas o que às tem vezes tudo. a gente não sabe é que a gente sabe muita coisa assim. E que qualquer besteirinha que a gente ensina para uma pessoa vai fazer uma diferença enorme na vida dela. Eu te E a gente falando, não o tem, drip não foi só e a gente comigo. não, Teve a outras gente não pessoas. tem ideia disso. Eu até me emociono, olha, mas é verdade. Mas é verdade, sim. Né? Eu costumo dizer que às vezes, assim, eu não acho curso nenhum caro, tá? O pessoal fala assim, é caro. Não, gente, não é caro. Porque você não Não é sabe caro. o que a pessoa precisou passar para chegar ali. E Exatamente. dois, eu já comprei um curso que foi quase R$ 2.000, o curso. E assim, tu sabe o que é? Só uma coisinha mudou, assim. Uma coisinha. Uma Uma coisinha, coisinha. exatamente isso. Muitas Uma vezes é coisinha, assim, assim, é mudou uma tudo, coisinha. assim. Pra te Virou falar a uma verdade, chave, até né? hoje, eu nem consegui terminar de assistir o curso, porque vai acrescentando coisa. Só que Sim. assim, uma coisinha que a pessoa falou, eu falei, nossa, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo outro. Aí, atualmente, ela vai abrindo de uma tal forma Sim, que tu começa a ver as coisas diferentes, entendeu? exatamente. É aquele start que, assim, que vem e a gente começa, É então, aquela assim... mudança de chave na nossa vida, literalmente, né? É uma coisinha. É isso que eu falei. O curso das meninas, eu paguei tantos reais. Não foi barato também, sabe que não é. Mas eu aprendi a fazer bolo de andar. Uma besteirinha, Jéssica. Era uma coisinha assim, besta. Um detalhe que eu não estava fazendo. E aquilo ali mudou a minha vida completamente. E, Mas é isso assim, aí. valeu cada centavo. É que nem o curso que eu fiz também, que foi de Naked Cake, que foi da... Esqueci o nome dela agora, lá do Nordeste, uma lourinha, que ela é bem famosa com aquelas gotinhas, sabe, de brigadeiro. Tipo a Marcela Soares. É a Marcela também Carvalho. Marcela Carvalho, é isso. Eu fiz o curso dela e, assim, o curso dela, pra mim, foi essencial, porque hoje a base da minha massa é dela. Ó, E eu não sei o que seria, assim, de mim sem aquela massa. A base é dela, eu adaptei, claro, algumas coisas, porque eu quis, mesmo com o tempo eu fui fazendo teste, né? Eu achei que ficou melhor, mas a base é a receita dela, né? E pra mim foi essencial. Essencial, porque eu não troco essa massa por nada hoje, eu sou alucinada nela, eu amo ela. E pra mim, assim, se eu não tivesse daquele curso, eu nem sei como eu estaria hoje, já penso logo assim. E são pequenas pra te... coisas mesmo que mudam, assim, a nossa vida, não tem jeito. A gente não pode pensar que a gente vai tirar de um curso 100%. Porque muitas vezes a gente já sabe mesmo, às vezes 90% a gente já sabe do que tem ali no curso, mas 10% muda a tua vida, gente. Muda. E Muda, como muda. muda? Muda mesmo. Às vezes eu tô montando aula e tudo mais, o que eu faço? Eu começo a assistir o vídeo de novo.
Começo a assistir. Aí quando eu vejo, olha, tal coisa. Não, gente, muda. O melhor investimento que você pode fazer é em si. Geralmente, exatamente. quando eu começo a dar mentoria, aí as pessoas começam a falar assim, não, porque eu vou investir nisso. Aí eu falei, ó, segura aí o que tu tá gastando com material, bora segurar. Porque vai aparecer milhares de coisas pra te comprar. Mas vai chegar na hora, tu não vai usar metade. Então, bora segurar e tudo mais. Então, assim, é muito importante, né? Sim, com Esse certeza. começo, assim. Pra gente dar o correr aqui da live, eu tenho uma pergunta para fazer, na verdade, para quem está aqui com a gente. Se vocês já recomeçaram, se vocês se identificaram com a nossa história aqui, se vocês ainda têm mais alguma pergunta para fazer, porque a Se gente tem uma quiserem falar comigo também depois, ali eu estou disponível para vocês no direct. Sempre. A sim, Jessie também. sabe que eu sempre estou por ali. Então eu respondo todo mundo. E assim, nesse decorrer desse tempo, Jessie, muita gente veio falar comigo para saber como foi isso, porque pensava, inclusive foi uma pessoa que falou comigo, né, sobre isso, que eu lembro que era o teu irmão, não foi? Uma coisa assim que tu pensou, chegou a pensar nisso. Que já mudou tudo. Pois é. Então, assim, muita gente fala comigo e eu sempre tô aberta a estar falando, gente, tudo, assim, qualquer dúvida. Eu não tenho essa comigo de... Não tenho estrelismo, tá? Vocês podem falar comigo que eu tô ali sempre. No WhatsApp e no Instagram. Tanto faz. Acho que daqui a pouco elas vão estar perguntando. Deixa eu ver. Agora, bora lá, tem uma surpresa. Eu tenho que falar sobre isso e eu tenho uma história por trás disso também, porque eu tenho que explicar o porquê, né? Aí eu vou te perguntar, se você precisasse passar por tudo isso de novo, você passaria? Passaria, gente, passaria. Passaria. Com muito mais segurança agora. Passaria. E sem pandemia, né, Jessie? Se Deus quiser. Eu acho que a pandemia ela foi um recomeço para todo mundo. Sim. E para ti duas vezes. Não foi ruim, assim. Não foi realmente. Eu posso dizer hoje que eu me reinventei com a pandemia. Literalmente, eu aprendi muita coisa. Hoje eu tenho muito mais conteúdo do que eu tinha antes, né? Eu testei muitas coisas novas. Eu realmente me reinventei. Eu sou uma outra pessoa hoje, com certeza. E assim, aquele medo também, né, da gente perder as pessoas, aquilo parece que deixa a gente mais preocupado ainda para poder ter um gás, para poder fazer as coisas acontecerem. Nossa, foi realmente muito importante para todo mundo, assim, a pandemia. Parou aqui, voltou. Tá me ouvindo? Voltou? Tá, tô te ouvindo. Conta pra gente a novidade aí. Gente, eu quero falar para vocês aqui em primeira mão que ano que vem, é certo, tá, gente? Ano que vem, no Natal do ano que vem, Taíla Cakes vai se mudar. Não vai mais estar aqui em Gramado ou Canela. Ela vai recomeçar tudo de novo. Gente, eu não vou estar nem no Rio Grande do Sul. Vou mudar de estado, literalmente, assim. Não volto para Belém, tá? Se alguém perguntar, eu não vou voltar para Belém. Nada contra a minha cidade, eu amo Belém. Mas eu me encontrei aqui nesse clima, me encontrei aqui nessa vida. É outra vida, gente. Eu digo hoje que eu tô enjoada. Eu gosto do frio. Tô amando o frio. Qualidade de vida, né, amiga? Gente, eu amo trabalhar no frio vida é outra. também. Jéssica, eu já esqueci coisa fora da geladeira aqui, um chantininho do dia pro outro. E ficou perfeito assim, porque tava muito frio. Tava temperatura de geladeira, então o chantininho ficou perfeito fora da geladeira. Estão dizendo aqui que não gostaram, que tu vai te mudar, que olha, tá sendo ameaçada aqui. Meu Deus do céu. Gente, é uma coisa assim que ainda tá no script ainda, tá? Ainda não tá certo, mas é quase certeza sim, talvez eu me mude de novo. E assim, Jéssica, aquilo que eu te falei que foi uma coisa bem chata que aconteceu aqui foi a minha cozinha. Eu fiz todo um projeto para uma cozinha aqui nessa casa que eu tô hoje, né? E não deu certo, né? O rapaz não cumpriu o contrato, sumiu com o dinheiro, como muitas vezes acontece. Uhum. E eu respirei fundo e eu tive que me adaptar de novo. O que eu fiz? Comecei a divulgar mais os Naked Cake naquele momento. Por quê? Porque eu não tinha um forno grande para estar fazendo forma grande de bolo.
Eu não tinha espaço em geladeira para poder estar conservando o bolo de chantininho, que precisa de geladeira. O naked permanece, ele consegue ficar mais fora da geladeira um tempo mais, né? Temperatura ambiente. Ainda mais aqui, que a temperatura ambiente é uma geladeira, né, gente? Então isso, assim, me chateou muito, sabe? Naquele momento. Eu não entendi o porquê aquilo tinha acontecido, essa é a verdade. Mas aquilo que eu te falei, eu nunca penso em desistir, sabe? Não é para desistir, eu continuo. Não, sempre eu continuar aqui na cozinha com a minha mãe, eu vou continuar aqui na cozinha com a minha mãe, ela trabalhando de manhã e eu à tarde, como a gente faz. E tá dando super certo, mas eu quero sair daqui por motivo mesmo familiar, assim, é questão de nossa, que a gente decidiu e que a gente quer sair daqui. Não é por uma questão que eu não gosto, tá? Adoro o povo daqui, gente, não é isso. Mas é porque houve a necessidade. Inspirar novos ares, como Exato. tá enjoada, né? Muito E eu enjoada. vou precisar recomeçar de novo. E aí eu acho que a Jéssica já pode me chamar para uma nova live daqui a um tempo. E com muita experiência, né? Exatamente. E talvez eu precise mudar novamente o meu produto, Jéssica, porque eu vou para a capital. Então talvez tenha aquele ritmo maior de festa. Isso é uma coisa também que eu senti dificuldade aqui. A cultura de festa aqui não é igual de Belém. Então, não, isso é verdade. A gente aqui, eu até falo assim, gente, aqui a gente faz festa mesmo. Fora é o bolinho. Bolinho, a gente faz festa mesmo. Eu costumo falar que aí em Belém a gente faz bolo para criança que sai da fralda para calcinha. A gente faz bolo para criança que troca de faixa no karatê. A gente faz bolo para o vestibulando. Então, eu faço bolo para minhas filhas caninas. Exatamente. Eu faço vários bolos para cachorro, para pet. Então, tá? É isso, gente. É uma coisa. É aniversário mesmo. É muito cultural, né? É muito cultural. É cultural. Jeito. E aqui não tem essa cultura forte. Então, isso também foi uma outra coisa que me fez ir pro lado dos turistas. Porque os turistas vêm para cá para comemorar alguma coisa aqui, aniversário, bodas, casamento, renovação de votos. Então, isso também foi determinante para mim, assim. Foi uma coisa que eu esqueci de falar, mas é verdade. O público daqui não tem uma cultura de festa tão grande. Não sei se agora melhora, né? Porque estava na pandemia, eu não posso julgar 100%, né? E estou julgando pelo que eu ouvi por aqui, né? Não por viver isso, porque eu não vivi isso aqui. Eu não vivi antes da pandemia, né? Entendi. Então é isso, gente. Foi muito bom ela compartilhar com a gente a experiência dela. Se vocês ainda não seguem, comecem a seguir o perfil dela. Como ela falou, ela vai estar disponível no direct para tirar dúvidas e tudo mais. Se vocês quiserem também perguntar alguma coisa para mim, podem perguntar. A live vai ficar salva. Muita gente perguntou isso hoje, desesperado. Vai ficar salva? Não, vai ficar salva, não se preocupem. E assim, essa live é a primeira de muitas que vão vir pela frente. Vai ser uma série de lives. Porque assim, o que eu queria passar para vocês? Confeitaria, ela não é só receita e bolo a gente fazer. Confeitaria vai muito além, ela é como qualquer outro negócio. A gente precisa de um planejamento, a gente precisa de uma organização, a gente precisa de um método de trabalho, de negócio. Então, assim, são coisas que fazem... Não é porque você chegou agora e você vê alguém que já está há muito tempo, fulano tem sucesso, mas fulano passou por uma trajetória. Fulano precisou quebrar a cara algumas vezes para aprender, para não fazer... Como tu falaste, tu mudou várias vezes o teu cardápio. Então é isso, é adaptação. É adaptação. Sempre, né, Jéssica? Isso é constante, não é uma coisa que eu uma vez. Eu não fiz essa até você aprender e você entender, não, olha, eu trabalho com esse público, eu faço kit disso. E a partir daí a gente vai mudando, tá? A gente tem que pensar fora da caixa. A gente tem que parar de... O nosso trabalho não se resume somente à cozinha, né? A gente não se resume somente à cozinha. É difícil. A gente sabe que é difícil. Muita confeiteira desiste, às vezes, por não ter o apoio, que também é importante. Então, assim, nos próximos dias, eu vou trazer outras convidadas para conversar com vocês. As lives vão ficar salvas, não se preocupem. A gente vai falar sobre várias coisas. Vem muita novidade por aí. A Taíla vai participar também, vai ter outras novidades por aí. Amanhã eu já tenho uma gravação, vocês aguardem que vai ter muita coisa por aí. E é isso, gente. Obrigada por vocês estarem aqui. Obrigada por ter aceitado o convite. Sempre. Obrigada. Já adorei estar aqui, tanto que olha o horário, Jéssica.
Olha, passou rápido, A né? gente tinha combinado em 40 minutos, gente. Só que a Olha, conversa gente. foi fluindo. Foi E é sempre assim, fluindo. gente, é normal. Quem Foi ficou, fluindo. agradeço a vocês que ficaram por aí, porque ficou bastante gente, né? Foi. Ficou Eu bastante amei. gente. Agradeço demais por vocês terem ficado aí. Eu vou estar sempre disponível aqui, como eu já falei. Eu ainda não sei a cidade que eu vou. Não me perguntem isso, porque eu não sei, mas eu vou ficar no sul do país, tá? Sem ser certeza na minha vida. E Só não volto pra Belém. não, gente, eu não volto para Belém. Eu amo minha cidade, mas eu não volto para Belém. Eu volto a passeio, só para passear, para poder ir lá conversar e tomar um café com as amigas. Porque isso é uma coisa que em Belém é forte, viu, Jéssica? A parceria. A nossa parceria lá em Belém é muito forte. Aqui eu senti um pouco de dificuldade no início, porque tem aquela coisa da concorrência, né? Chegou É. uma concorrente nova no pedaço, né? Isso existe sempre, não tem jeito. E eu senti muita falta disso, dessa parceria. Graças a Deus, as pessoas continuaram me abraçando. Quando eu saí de Belém, eu pedi isso também para meus seguidores, né? Eu falei, gente, eu tô indo embora de Belém, mas eu tô aqui. Não deixe de Então, me seguir, não fique deixem de me seguir, curtindo. permaneçam me seguindo, permaneçam aqui curtindo meu trabalho e falando comigo, porque eu adoro essa interação. Eu gosto demais disso. Então, eu continuo aqui, tá? Podem continuar me seguindo e continuar por ali comigo, que eu vou continuar por aqui Sigam. sempre. Então é isso, gente. Obrigada por vocês permanecerem aqui com a gente. Qualquer dúvida, nós estamos disponíveis para vocês. Sempre. Como eu falei, essa é só a primeira live de várias que vão acontecer. E para finalizar, eu queria saber se tu tem uma mensagem para deixar para as pessoas, alguma mensagem de valor que tu possa estar deixando para elas, assim, nessa Gente, caminhada na confeitaria. não tem como falar de outra coisa senão de persistência. Sempre vou chorar com isso, gente. Olha, Porque lembra muita coisa da minha vida. Mas eu te entendo perfeitamente. É persistência, gente. A gente não pode desistir. Se é isso que a gente quer, porque confeitaria não é dinheiro, gente. A gente não pode trabalhar por dinheiro. Pensando que vai ficar rico, pensando que vai ganhar dinheiro fácil. Não é fácil. Nada é fácil. Mas se você gosta, se você ama, você tem que persistir. Olha eu chorando. Vergonha na live. Oh. Mas é isso, amiga. Eu te entendo completamente. Nessa caminhada, eu já pensei várias vezes. Porque é punk, assim. É punk. A gente passa por situações que a gente não espera. E foge do nosso controle, né? Sim. Por exemplo, eu perdi uma pessoa que eu amava e aquilo ali virou minha cabeça. Então, assim. E mesmo assim, gente, a Jessie perdeu o pai dela, mas ela tava falando com as amigas para poder conseguirem atender as encomendas dela. No dia que ele. Eu falei, gente, como assim? Ela tá falando aqui comigo nesse momento. Ela acabou de perder o pai dela e ela tava tentando organizar a agenda dela, gente. Não sei, olha. Eu não sei se eu foi teria verdade. Eu lembro que eu falei, tem como e tudo mais e tal. Não, isso foi verdade. Teve cliente que falou assim, não te preocupa, que eu vou dar um jeito. E aí aquela que eu realmente, porque assim, o problema era na minha vida. O que eu tava passando era comigo. O cliente ele não tinha nada a ver com aquilo. Ele tava esperando um bolo. Era um momento dele. Então, na mesma hora eu falei, não posso. Mas isso é ser profissional, amiga. Não posso deixar ele na mão. Exatamente. Isso é ser profissional. E até nesses momentos, assim, que a gente não sabe qual é a nossa atitude nesse momento, né? A gente não sabe como a gente vai agir. E tu teve uma atitude dessa, nossa. E na mesma hora eu lembro que eu movimentei Deus e o mundo para ver se a gente conseguia te ajudar. E eu lembro que, graças a Deus, que na época alguém conseguiu. Acho que foi a Dai, alguma coisa assim, né? Foi, não, eu consegui. E as outras pessoas disseram, não, eu vou deixar para amanhã. Aí foi lindo isso, assim. Eu tenho cliente que falou assim, não te preocupa, eu vou deixar para amanhã, eu vou mudar para sábado, assim. E assim, a pessoa entender o que estava acontecendo, assim, isso. Tu lembraste uma coisa que eu não lembrava, no caso, né? Não, agora você falou. Eu lembro na minha porque cabeça. isso me marcou muito. Me marcou muito. Tu naquele momento falando comigo, naquela situação, que eu não sabia o que fazer. Eu só lembro que naquele momento eu não conseguia te ajudar também, mas eu lembro que eu fui atrás de Deus e o mundo para poder tentar te ajudar. Eu acho que tu não estavas em Belém. Eu não lembro, mas eu lembro que eu não consegui te atender naquele momento, mas eu achei assim uma atitude que eu não sei. E foi na mesma semana, praticamente, que tu me ajudou com drip. Foi muito mesmo. perto. Porque foi muito rápido, foi na mesma semana.
Foi na mesma semana, pra te ver. Então, a gente começou a nossa história no Dri, aí já teve essa situação e a partir daí foram tantas outras coisas. Exatamente. Muitas trocas de ideia, né? Inclusive sobre o meu chantininho ali. Que eu descobri verdade. que é importante a temperatura do chantininho, tá, gente? Fica uma dica aí. O chantininho É. tem que estar na temperatura certa para ele bater no ponto, senão não bate de jeito nenhum. A gente Persistência também. vai ter muito tempo para tirar outras dúvidas. Foi Com muito certeza. bom. Eu já quero outra já. Já quero outra. A gente faz outra live com outro assunto, a gente inventa assunto. A gente A gente faz, inventa assunto, foi ótimo. mas a gente reúne de novo, não tem dessa. Agora a gente vai deixar o povo dormir, né, amiga? Com O certeza. povo descansar, que o povo merece. Eu vou já ver o Comendador também, que eu sou viciada na novela. Tá bom, amiga. Obrigada, viu? Então tá, gente. Um beijo Tchau, pra tchau, vocês. gente. Obrigada Obrigada. por tudo. Tchau. Tchau, Foi bom ter a tchau. live contigo. Tchau. Beijo, tchau.